Olá pessoal, vamos dar início a um novo tema das revoluções liberais do século XIX, conversando sobre os eventos ocorridos na França pós-Revolução de Fevereiro, com a restituição da República e sua nova queda em favor do novo Império de Napoleão III, com o advento de 18 de Brumário, e suas implicações nas unificações tardias da Alemanha e Itália, além de contribuir em seu final para uma nova crise, onde se instala o governo de cunho socialista, a Comuna de Paris, e assim então a restauração definitiva da Terceira República. O nosso título, 18 de Brumário, golpe e queda, da República ao Império, da queda à Comuna de Paris. Apreciem. Sou o professor Neji, licenciado em História. Conto com a colaboração de todos vocês para se inscreverem e nos motivarem a continuar e melhorar nosso trabalho. Compartilhe e divulguem. Abaixo da descrição disponibilizamos links para outros vídeos históricos e os tópicos do nosso vídeo com o tempo de cada qual. Daremos sequência em uma introdução em prosa para assim prosseguirmos. As luzes da razão brilham em contraste com as nuvens densas e pesadas do passado tradicional, absolutista e católico. Ao mesmo tempo, a alvissareira fora maculada pelo excesso de emoções que, desenfreadas e desequilibradas, fora contestada pela violência sendo questionada. Olvidaram em contabilizar que as grandes ideias da humanidade são inspirações, e que com o homem dormem as paixões que destoam os verdadeiros princípios essenciais, adequando às suas conveniências. Evolução, novas ideias, o homem avança, de súdito à cidadania. O caminho é longo, foi preciso desafiar a ordem, rompendo com o autoritarismo e o poder temporal, a razão. Emerge uma nova força, a burguesia. Agora ela quer ser protagonista, os ideais da racionalidade ganham espaço, o iluminismo. Na França de Luís XVI, Estado falido, fome e miséria assolam. Na paisagem de crise social, combustível perfeito para uma revolta. Circunstâncias favorecidas, a sociedade do terceiro estado se exaltam, a revolução ocorre, queda e morte de Luís XVI, a república ao terror, o extremismo enlouquece, opositores e antigos aliados enforcados, a lei de ação e reação ocorre, Robespierre e seus asseclas presos e condenados. Da era do terror ao diretório e consulado, a república ganha novos capítulos, o novo é substituído, 18 de Brumário. O império, um ditador no poder. A Europa em chamas, formam-se coligações, confronto entre o tradicional e o ditador com alguns princípios liberais convenientes. O fim chega, a Santa Aliança e Viena, símbolo reacionário. A restauração ressurge com a dinastia dos Bourbon, de 1814 a 1830, tentativa de regresso ao absolutismo. Novamente, burguesia e republicano se unem contra o mal maior, o antigo regime. Novas revoltas, Revolução de Fevereiro, novas promessas. Governo provisório, de volta à República. Ideais sociais em prática, o trabalhador evidenciado. Surgem novas eleições, a burguesia aliada a conservadores se volta à classe que outrora os ajudaram. Os operários, massacre, desilusão, leis antitrabalhistas. Eleições presidenciais. Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão, agora torna-se presidente, praticamente aclamado, em defesa da propriedade e contra o movimento de trabalhadores. Promove pacificações em nome do progresso. Opositores perseguidos, falsa democracia, leis são utilizadas para cercear liberdades. A burguesia de braços dados com a tirania, novo golpe, de presidente a imperador. Ressurge Napoleão III, economia em desenvolvimento, França torna-se uma economia competitiva, nova potência, exército reabilitado, glórias a conquistar. Agora a lei é liberalizar, novas parcerias, a França quer o mundo. Um passo de cada vez é a sensatez, precipitado a França cai à armadilha, guerra franco-prussiana, de imperador ao cárcere, a queda do império foi iminente. França humilhada, população insatisfeita, fome, miséria e inflação, torna-se mais um combustível para reviravoltas. Governo provisório instaurado, Terceira República, novas eleições na Assembleia, conservadores no comando. Trabalhadores em chamas, receio da volta da monarquia, o retrocesso, se unem aos estudantes republicanos e tomam Paris. De Paris a Versalhes, o governo enfrenta novas ameaças à burguesia, os socialistas. A Comuna de Paris manifesta a criação de federação com unidades autônomas, novas leis sociais, prelúdio do bem-estar social. A Alemanha se une ao exército. 100.000 homens, o fantasma do socialismo assola a burguesia. Os comunas não resistem, são massacrados, mortes, prisões e extradições. Tempos difíceis.
Liberdade cerceada, fraternidade ausente, igualdade aparente. Foi o lema que deu certo. Constituição de 1848. Antes de iniciarmos sobre o governo de Luís Napoleão, um dado importante devemos recordar: a Constituição. Ela determinava que o presidente tivesse 4 anos de mandato sem reeleição, onde tinha somente o poder de nomear, de destituir ministros, possuía a força armada e o direito ao perdão. Luís Napoleão chega ao poder com 73% dos votos populares, devido muito à propaganda de combate à ameaça vermelha, endereçada ao socialismo e comunismo, restauração dos tempos gloriosos da França e recolocá-la novamente como grande potência. O objetivo era restaurar a ordem, buscando unir e pacificar o país, com o ideal de progresso, ou seja, o desenvolvimento industrial e econômico, e o poderio nacional, reconstruir como potência. Vamos nas relações de poder. Nas eleições de 1849, seu partido, a Ordem, obteve a maioria das cadeiras na Assembleia Constituinte, formadas por monarquistas legitimistas, adeptos ao absolutismo, monarquias orleanistas de cunho liberal e alguns bonapartistas, ou seja, um bloco conservador. Esta vitória se deveu ao apoio do clero e aristocratas proprietários de terras, graças ao sistema de voto provincial, que privilegiava as forças locais, enquanto os republicanos reformistas e socialistas tinham sua base eleitoral nas cidades industriais e capital. Assembleia Conservadora. Atuando sob sua ótica para manter a ordem, entendiam que a pacificação adivinha em esmagar os oponentes, não permitindo agirem, marginalizando-os. Iniciaram restringindo o voto universal, excluindo os desempregados e condenados políticos, todos pertencentes aos movimentos reformistas, republicanos e socialistas. Visando dificultar ainda mais, o eleitor estaria apto a votar caso comprovasse estar morando no seu domicílio eleitoral por mais de 3 anos. Ou seja, os conservadores temiam que eleitores das grandes cidades e capital migrassem no período eleitoral no interior. Houve uma redução de 9.600.000 para 6.800.000 eleitores. Tivemos mais ações restritivas, acompanhe. Proibição de greves, fim do direito ao trabalho assegurado pela Constituição de 1848, aprovada uma lei sobre estado de sítio, liberdade de imprensa restrita. Estas leis previam silenciar os opositores, cerceando de todas as formas a livre manifestação, e qualquer ato poderia ser acusado por infringir as leis e condenados politicamente, que implicaria em não votarem e ou serem candidatos. Ou seja, sua política interna era de ataque aos movimentos operários, a doutrina de Marx, idealizada no Manifesto Comunista de 1848. Reeleição. Luís Bonaparte aspirava a continuar no poder, porém estava impedido pela Constituição de 1848 de reeleger-se. Nesta altura, contava com o apoio de parte do exército, de alguns grupos poderosos da burguesia que enxergavam em seu ideal expansionista uma fonte de comércio e lucros, e de alguns jornais. Em seu fim de mandato, e com certo apoio político, tentou junto à Assembleia revisar a Constituição. Intento esse não logrado por não conseguir os 3/4 de votos necessários. Então resolveu agir, nomeando generais de confiança no Exército e na Guarda Nacional, e como propaganda retórica alegou estar agindo desta maneira em defesa do Estado contra os ideais socialistas e ao mesmo tempo dos reacionários da Assembleia. Golpe 18 Brumário. Pela manhã do dia 2 de dezembro de 1851, Luís Napoleão decretou medidas como a volta do sufrágio universal e a dissolução da Assembleia e um plebiscito para o reconhecimento de sua autoridade. Houve tentativas de resistência ao golpe, levantada por republicanos moderados, que não contaram com a ajuda dos trabalhadores, talvez estes lembrando do massacre sofrido em 1848. As manifestações foram reprimidas e dizimadas na capital, conquanto no interior a resistência era um pouco mais forte, mas foi debelada. O resultado foi mortes, cerca de 27.000 prisões e uma oposição totalmente debilitada. O golpe final veio com a legitimação da ditadura, com 7,5 milhões de votos.
graças ao apoio de parte do exército, de camponeses, da igreja e da burguesia que temia as revoltas sociais. Como disse Karl Marx, primeiro como uma farsa, o segundo como uma tragédia, fazendo alusão ao primeiro império de Napoleão, tendo em seu sobrinho Luís Bonaparte a sequência de seu império, agora autoproclamado imperador Napoleão III. Novamente a república foi derrubada. Segue a sina de mudanças e permanências. Surge o novo reino na figura de Luís Napoleão, primeiro como republicano, depois como imperador. Com poderes amplos concentrados, prometia dias de glória à França, contando com a confiança de seus funcionários, do exército, da classe média e camponeses. Proclamado imperador dos franceses sob o nome de Napoleão III, ele exerce poder absoluto dentro de si. Do lado de fora ele se envolve na Guerra da Crimeia, estabelece as bases do Império Colonial Francês e ajuda a Itália a se libertar da dominação austríaca. Foi um revolucionário no plano econômico, mas déspota no plano político. Napoleão III tentou a difícil aposta de assumir um nome que é ao mesmo tempo uma glória nacional, uma garantia revolucionária e um princípio de autoridade. Apresentou duas fases em seu império. A primeira caracterizada como autoritária e a segunda liberal. Precipitou em decisões equivocadas, empreendendo em uma guerra que selou o seu fim e humilhação para a França, iniciando mais uma crise. Relações de poder, império autoritário. A Assembleia foi constituída em 1852 por ampla maioria conservadora. Napoleão III detinha certo apoio. No entanto, suas bases tinham diferenças, pois possuíam suas próprias ideologias. De um lado, os monarquistas legalistas, com propósitos do antigo regime, e outro, os orleanistas, uma monarquia liberal. Já os bonapartistas eram avessos a partidos, buscavam uma unidade. O bonapartismo tinha apoio de importantes instituições, que lhe dava força de sustentação. Seria a Igreja Católica, com a grande base social, e o Exército. Alguns pontos muito importantes foram alcançados por Napoleão III diante da Assembleia. Obteve a concentração de poderes e o controle dos poderes, ou seja, como chefe de Estado, ele tem todos os poderes de comando das tropas, as decisões de paz e guerra, de nomeação de ministros, a destruição dos mesmos. Ele possui o controle dos demais poderes, legislativo e judicial, seja elaborando leis e promulgando-as, ou melhor, simplificando, fortaleceu o poder executivo, limitou o poder legislativo e ampliou seu mandato para 10 anos. Uma falsa democracia. Medidas restritivas silenciando a oposição. As medidas foram impostas pela legalidade da lei, porém imoral no trato com as liberdades públicas. Uma política interna com claras intenções de marginalizar a oposição, de conter manifestações, buscando uma pacificação arbitrária, silenciando o contraditório. Vamos citar algumas delas, iniciando pela Lei de Segurança Geral. Foi batizada como Lei dos Suspeitos, publicada em 19 de fevereiro de 1858, que permitiu às forças de segurança prenderem os suspeitos e processarem os participantes das revoluções de 1848, nos dias de julho de 1849 e em dezembro de 1851. Uma lei que retroage no tempo, permitindo condenar sem julgamento qualquer indivíduo que tenha sofrido condenação política entre 1848 e 1851. Foram 430 suspeitos, para a maioria ex-proscritos de 1852, que são deportados na Argélia, sem julgamento e assim desestruturando a oposição. Esta lei prevaleceu durante a fase arbitrária de Napoleão III. No entanto, com a abertura política, a lei foi revogada em 1870. Os meios de comunicações passaram a ter censuras prévias, ou seja, os conteúdos passariam a serem verificados para posterior publicação. Também foram impostas tarifas e fianças para funcionarem, inibindo as manifestações livres de críticas. Estas leis, dentre outras não citadas, deixaram a oposição à margem, sem muito poder de atuação e ação, pois qualquer suspeita, mesmo que infundada, seria caracterizada como ameaça à segurança nacional. Atualmente, em pleno século XXI, existem leis de segurança impostas, em sua maior parte, por conveniência política do momento, aos seus adversários ou mesmo críticos de governo. Uma lei genérica, legal, porém imoral, típicas de governo autoritários, que não querem ter limites. A França de Napoleão III vivia um período ditatorial, sem igualdade, sem liberdade, tampouco fraternidade. Relações de trabalho, a vida econômica. A economia estava em franco crescimento.
As infraestruturas estavam sendo implementadas. O transporte em ferrovias, agora fundidas em 6 organizações, possibilitava a expansão e desenvolvimento da economia e, como consequência, houve a fundação de grandes instituições de crédito e saldo, ou seja, bancos fortes e poderosos, capazes de financiar os industriais em outras colônias, ou seja, o capital financeiro era a base para investimentos privados e públicos. No ano de 1855 foi criada a Companhia Marítima com a maioria das ações do Estado. Em 1855, a França definitivamente entrou para a era industrial, uma nova potência emergente. 1864, expande sua indústria siderúrgica. A França se consolida como potência. Urbanismo. A partir de 1852, Paris foi alvo de reformas em sua paisagem, com construções de ruas mais largas, sendo um de seus motivos do momento, diria que principal, para evitar as barricadas de atos rebeldes. As construções de boulevards elegantes davam novos ares a Paris, passando a sediar exposições internacionais, divulgando o progresso cultural e industrial. A França se tornaria a referência cultural mundial, o símbolo da bela época. Relações de poder e trabalho. Império Liberal, 1860 a 1870. Parafraseando, o Segundo Império foi o primeiro regime a priorizar de forma tão clara os objetivos econômicos. Napoleão III declarou: devemos multiplicar os meios de troca para fazer o comércio florescer. Sem comércio, a indústria permanece estacionária, e sem uma indústria próspera que desenvolve capital, a própria agricultura permanece na infância. A economia francesa, nessa época, passou por um estágio decisivo que a trouxe para a era do capitalismo moderno. No campo econômico, a liberalização da economia, cujo símbolo foi os tratados comerciais. Uma abertura de mercado, quebra de barreira que permitiu a entrada de produtos ingleses em suas colônias, iniciando um tratado de trocas comerciais com a Inglaterra. Houve uma virada liberal, uma nova estratégia política e econômica era imposta pelo atual momento em que as grandes potências deveriam seguir. No campo político, até 1858, Napoleão III impôs um regime autoritário, cerceando as liberdades da livre manifestação, da livre expressão. Percebendo que seus principais aliados, como católicos, estavam satisfeitos com o apoio de Napoleão, a unificação italiana e de outros contra a abertura econômica, Napoleão agiu com sua política de reconciliação, concedendo aos progressistas, em face da abertura da economia, a restauração do direito da greve em 1864, restabelecendo a liberdade de imprensa e de reunião em 1868. Houve eleições em 1869 com 9 cadeiras aos republicanos, uma nova Constituição estabelecendo um império parlamentar, com a formação de um ministério liberal. A burguesia ganha forças. Em maio de 1870, a garantia do sufrágio universal e o fim da lei de segurança. Novos tempos exigem adaptações, não por convicção, sim pelas forças das circunstâncias, as conveniências. Política externa. As políticas externas de Napoleão III foram muitas vezes contraditórias e até compreensíveis pelas opções estratégicas. Ao mesmo tempo que ampliava seus domínios coloniais em regiões como da África e Ásia, ele encorajava de modo direto e indireto os movimentos nacionalistas de emancipação política dos povos. A estratégia visava o protagonismo da França como nos tempos gloriosos de Napoleão em outrora. Para tal objetivo, apoiava a desfragmentação de outras potências como o Império Austríaco e Russo. Aumentando sua influência, economicamente seria viável à França patrocinar o surgimento de novas nações pequenas e frágeis, pois poderia socorrê-las economicamente para construírem suas estruturas através de financiamentos, mantendo-as dependentes economicamente e até politicamente como aliados. A Santa Aliança não contestou o golpe de Napoleão III, também por questões estratégicas, pois sua política autoritária no primeiro momento de seu governo estava sufocando os movimentos socialistas, desencorajando assim novas revoltas. No entanto, a França não rogou permissão e se atirou na política externa, e vamos destacar algumas delas. Vamos primeiro à participação na Guerra da Crimeia, onde ao lado dos ingleses e turcos lutaram contra a Rússia, logrando vitória. A França e a Inglaterra defendiam estratégias comuns e particulares. Primeiro, deter a expansão russa no Oriente Médio, defendendo assim os interesses franceses no Levante e dos ingleses, protegendo sua rota marítima à Índia.
Na unificação italiana, teve apoio francês para que os reinos se tornassem independentes do Império Austríaco, no qual entrou em conflito. No entanto, a vitória italiana causou transtorno interno, quando os católicos manifestaram descontentamento, visto que Roma poderia fugir do controle do Papa. Somando a isto, a unificação italiana tornaria um Estado maior que fugiria de controle. Em 1867, França envia uma expedição para Roma com intenção clara de proteger o Estado papal contra a unificação, gerando assim inimizade com a Itália. Não podemos olvidar que a França lidava com questões internas para sua segurança, modificando seus planos de acordo. A estratégia era diminuir a influência do Império Austríaco, apoiando a desfragmentação. No entanto, não apoiava a ideia de ressurgimento de um Estado forte que poderia se tornar potência. Na questão alemã, a França temia a Prússia, pelo seu poderio militar e econômico, e buscava evitar a unificação alemã, já ciente de que se tornaria uma das maiores potências da Europa. Em 1862, outra atuação francesa, agora no México, em uma campanha que durou até 1867 sem sucesso. A França pretendia manter laços comerciais na América e, ao mesmo tempo, conter a hegemonia norte-americana no continente, ou seja, estratégias em ampliar sua política expansionista junto com a burguesia financeira. Em julho de 1870, inicia uma guerra contra a Prússia, de forma precipitada, contrariando as recomendações dos republicanos. Napoleão III, depois de sucessivos equívocos, foi derrotado em Sedan, em setembro do mesmo ano, sendo levado como prisioneiro junto com mais de 100 mil homens. Não poderia ser mais melancólico. Essa guerra foi o marco que uniu os alemães. A França assina um tratado no qual pagou uma fortuna em indenização. Perda da Alsácia-Lorena, região rica em minério, e a humilhação de assinar o Acordo de Unificação Alemã em Versalhes com um baile. Governo deposto pela Assembleia, assume um governo provisório. A França rumo a uma revolta. Comuna de Paris, contexto. Derrota de Napoleão em Sedan levantou a população em Paris, precipitando a queda de Napoleão III e voltando assim com a República com nomeação de um governo provisório. Houve um tratado de trégua entre o governo e a oposição para um governo de união em defesa da França diante da Prússia. Paris foi dividida em 20 regiões, que seriam administradas por comitês republicanos, um alistamento em massa para a defesa da cidade e uma promessa de eleições e da defesa sem trégua. No entanto, com sucessivas derrotas, o governo foi cedendo a uma rendição, contrariando ao que foi tratado e cancelando as eleições, deixando a insatisfação tomar corpo. Em janeiro de 1871, a cidade, sitiada por forças prussianas, não conseguiram furar o bloqueio. A fome assolava, se alimentavam de ratos. O frio, a falta de combustíveis, a população não suportava. Os comitês republicanos afixavam cartazes de insatisfação contra o governo. Após bombardeios, por parte do governo foi elaborado um armistício onde a população seria desarmada, com exceção das guardas nacionais, e além do pagamento de uma alta indenização. Bismarck respondeu que somente iria aceitar caso houvesse um único governo, e desta feita foi marcada para o dia 8 de fevereiro de 1871 novas eleições gerais. Os comitês republicanos, junto com a Organização dos Operários, lançaram um manifesto contra as oligarquias, o feudo industrial e a favor da participação dos trabalhadores. No entanto, o resultado foi frustrante, pois novamente as regiões do interior e da zona rural foram determinantes para que os conservadores chegassem ao poder com maioria. Adolf Thiers foi nomeado chefe do executivo e elaboraram um tratado de paz. Seria cedido à Alemanha, Alsácia e parte da Lorena, além de pagamentos de bilhões de francos em indenizações, e com um agravante, onde tropas alemãs permaneceriam em regiões francesas até o tratado ser ratificado. Com o tratado ratificado, a Assembleia se volta para a política interna, com decretos que deixaram os pequenos e médios burgueses descontentes. Uma série de provocações à oposição conturbando novamente o ambiente. A primeira reação veio da Guarda Nacional se agrupando em federação, e no dia 13 de março redigiram um manifesto onde buscava autonomia para nomeações de seus cargos hierárquicos, independentes de sufrágios. Eram contra a monarquia, a favor da república com a cidadania, livre de escravos, onde o lema igualdade, liberdade e fraternidade não fosse vazio.
foi considerado uma afronta ao poder estabelecido e um difícil dilema. A guarda estava em posse de canhões de milhares de fuzis. O governo lança uma ofensiva que foi contida pela população em barricadas. Primeiramente, as ações isoladas. População e guardas nacionais invadem setores públicos, levando o governo Thiers a fugir para Versalhes, que se tornara o seu abrigo. Nasce, nesse dia, 18 de março de 1871, Comuna de Paris. O Comitê Central da Guarda Nacional, juntamente com socialistas, democratas, republicanos, jacobinos e Associação Internacional dos Trabalhadores, se reuniram e aboliram uma série de leis e convocaram eleições para o dia 22 de março, que foram postergadas para o dia 26. O governo central, exilado em Versalhes, delegou ao comando de Paris a uma associação de prefeitos da região com os deputados eleitos de Paris. Uma série de manifestações por parte da Guarda Nacional, localizada em bairros nobres, e dos prefeitos contra o Comitê Central, foi respondida com a ocupação das regiões administrativas como poder militar. As eleições ocorreram com abstenções de 60% nos bairros burgueses e eleitos 86 membros que se dividiram em 9 comissões, de onde sairia um delegado que unidos formariam a comissão executiva. Determinaram medidas e entre algumas vamos citar: os delegados dos conselhos de bairro seriam o único soberano, abolidas as autoridades de tutela, assim simplificando. Unidades autônomas federadas. Os cargos da burocracia estatal receberiam salários equiparados aos dos operários, por exemplo. A abolição do exército com a formação de milícias populares. Educação secular obrigatória e gratuita. A organização de conselhos operários nas fábricas abandonadas pelos patrões. A redução da jornada de trabalho para 10 horas, a eleição da direção das fábricas pelos trabalhadores, a reforma do ensino, congelar preços de alimentos e aluguéis. A partir do dia 2 de abril, o governo Thiers, com apoio alemão, iniciaram uma guerra civil bombardeando Paris. Os alemães libertaram os prisioneiros que se juntaram em Versalhes, agora somando 130 mil homens que marcharam para Paris. E nos dias 21 a 28 de maio ficou conhecido como Semana Sangrenta e o fim dos comunardos, resultado do massacre dos federados. Foram estimados a morte entre 20 mil a 30 mil parisienses, 40 mil prisioneiros. Mais uma revolta dentre muitas ocorridas no seio da França. Foi a primeira experiência socialista que terminou em massacre. A Terceira República inicia-se com revolta e sangue. Novamente o lema francês naufraga diante da natureza passional e instintiva do homem. Minhas considerações, ponto de vista. Iniciaremos com uma bela citação referente à civilização em sua essência de um pensador, educador, cientista, cujo pseudônimo é Allan Kardec. Vamos à questão e resposta para nossa reflexão. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por terdes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizado quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos praticando a caridade cristã. Até esse momento não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. O iluminismo, como inspiração, foi necessária para o progresso em todas as direções. Contudo, a natureza humana a explorou de acordo com os interesses e a essência se maculou. Regimes tradicionais sucumbiram em grande parte pelas revoluções violentas, as guerras. Os ideais liberais trouxeram no período grandes avanços no direito, na liberdade de expressão, na liberdade religiosa, no campo econômico. No entanto, foram incapazes de deter o avanço das desigualdades e de trazerem soluções para as questões sociais. Das contradições surge o pensamento social que antagonizava com o sistema capitalista, considerado predatório, exigindo no mínimo melhores condições de trabalho, vida e relação em qualidade. O poder político não era democrático na prática, pois sempre manobrava um sistema de votações com leis que dificultavam a ascensão de representação popular ao poder. Essas lutas foram nomeadas por Karl Marx de lutas de classe,
onde o burguês e o proletariado eram o motor da história. Essa nova força surgiu no cenário e foi combatido como fantasma vermelho, um espectro que amedrontava a burguesia e o tradicionalismo. A política se movia de acordo com os interesses, ou seja, aquele sistema que conseguisse conter as manifestações de cunho trabalhista e ou reformista seria o regime a ser seguido. A república preconizada pelos liberais burgueses agora passava a significar receio por temer a ascensão política dos reformistas. A opção por comandos autoritários em momentos de convulsões sociais e de reivindicações laborais passou a ser o socorro dos reacionários e burgueses. Nos tempos de Robespierre, a Convenção Social, reformas eram realizadas, o extremismo foi a tônica. Tempos depois surge o Diretório e mais adiante o Consulado seguindo para o Império, ou seja, a burguesia flertava com o autoritarismo para conter ondas e manter a ordem. A Revolução de Fevereiro nos concedeu mais um exemplo clássico com diferentes personagens, mas ao mesmo estilo, quando os movimentos trabalhistas conquistaram direitos sociais e benesses para o bem-estar social, e eis que surge uma nova Assembleia que as derroga, as conquistas e sufoca as manifestações de protesto como um massacre, elegendo mais tarde um republicano que ansiava por mais poderes e perseguiu a oposição, sobretudo os socialistas e os movimentos trabalhadores. Novamente a burguesia se alia ao autoritarismo. Segue a sina, queda de Napoleão III, os comunas emergem da crise com a ideia de bem-estar social, e eis que foram massacrados. Nesse retrospecto superficial, desde a Revolução Francesa, nos mostra o jogo de interesses onde prevaleceu os da burguesia. A ignorância, a luta de interesses egoístas impedem o desenvolvimento. Por isso, a história parece ser como ondas, com refluxos e fluxos, e fluxos e refluxos. Chegamos ao final de mais um evento de grande importância que influenciou na unificação tardia da Alemanha e da Itália, no estabelecimento do socialismo como parte integrante das reivindicações, onde a comuna se tornara a primeira experiência social no poder. Quero agradecer pela atenção e peço encarecidamente que se manifestem através de suas opiniões acerca de nosso trabalho, contribuam se inscrevendo, compartilhando e curtindo o nosso canal de conteúdo histórico. Precisamos de sua força para continuarmos motivados, inspirados. Conto com a sua colaboração. Em nossa descrição, estaremos disponibilizando o roteiro do vídeo com o tempo de cada tópico, além de links para a nossa playlist e parte 1 e 2 das Revoluções Liberais. Confiram. A sequência de nosso estudo será sobre as unificações tardias da Alemanha e Itália. Até a próxima.